Praça Machado de Melo, em frente à antiga estação ferroviária de Bauru, já foi a principal responsável por dar as boas-vindas a viajantes de diversas partes do Brasil e do mundo. Hoje é um dos poucos pontos conservados que relembram os anos de ouro da noroeste do Brasil. Todo o entorno está abandonado, com terrenos sujos, prédios degradados e dando espaço à criminalidade. Por agora mesmo saí correndo atrás de uma moça ali. Seguro, o que aconteceu? Ela vem pedir dinheiro, ela quer dinheiro, ela quer... Eu com 72 anos trabalho, ela foi lá pra frente lá. Veio pedir dinheiro pra senhora? É, para todo mundo aqui. Medo tem, mas eu confio naquele lá de cima. Primeira vez que eu venho aqui para baixo, eu fico até meio insegura. Tem bastante aqui, né? Moradores de rua, então a gente fica meio assustada. Então aqui é um pouco perigoso à noite, né? Não tem ninguém geralmente. E esse horário você tem que pegar ônibus? Às vezes sim. Como é que você faz? Você fica de olho no que está acontecendo, esconde bolsa, celular? Guardo o meu celular escondido. O antigo Hotel Imperial, em frente à estação, se encontra desta forma por dentro. Recentemente, 7 pessoas foram presas no local e diversos roubos a pedestres foram esclarecidos. A operação da DEIC de Bauru, com o apoio da Polícia Militar, também apreendeu 8 facas e 3 celulares. E percebemos ali um aumento muito grande de roubo a transeunte naquela região da Pedro Toledo, né, estação ferroviária, próxima à linha férrea. Então, o trabalho de investigação dos policiais civis foi no sentido de tentar identificar os pontos de fuga, né, obviamente as características físicas e os locais que estavam servindo de apoio para esses autores de roubo. E dentre esses locais, esse hotel invadido, né, que nós fizemos a incursão, e onde 7 pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia, alguns por suspeita de envolvimento com o tráfico e a grande maioria deles por suspeitas que se confirmaram posteriormente do envolvimento nos roubos, particularmente de telefones celulares. Um deles, inclusive, já estava sendo procurado aqui pela 3ª Delegacia de Homicídios pela prática de uma tentativa de homicídio ocorrida no começo do ano. Então, a ideia da Polícia Civil foi atacar esses pontos de receptação de telefones celulares e principalmente a relação de tráfico, que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar semanalmente tem feito incursões e prisões ali relacionadas ao tráfico de drogas. A dona Ângela lamenta ver o centro abandonado. Ela tem 65 anos e sempre morou na região. Eu deixava o portão, a porta da cozinha aberta. E eu escutei um barulhão, na hora que eu olhei, eu dei de cara com um cara no meu muro. Na hora eu gritei e ele olhou para mim, mostrou os dentes com uma cara de raiva. A minha sorte é que o meu inconsciente falou, chama a polícia que é ladrão. Aí o cara se assustou, pulou. E ele entrou pela Monsenhor Claro e foi andando nos telhados, né? A vizinha de lá, que chama Lourdes, que roubaram a fiação dela, que eles gostam muito de cobre, ela viu, chamou a polícia e gritou. E eles, apavorados, um passou pelo telhado dela e o outro saiu por aqui. Foi aonde que eu dei de cara com um moço, né? O primeiro e um dos principais centros comerciais de Bauru também nasceu nos anos de ouro da noroeste do Brasil. Mas a realidade de hoje não reflete em nada os anos gloriosos, todo o sucesso e a utilidade. A Praça Machado de Melo está logo ali. E aqui, na primeira quadra da Batista de Carvalho, são poucas as lojas que se encontram abertas. Dos comércios que estão fechados, alguns estão assim, aguardando por inquilinos. Esse professor, mestre e doutor em planejamento urbano e regional, confirma em estudos. Não só as pessoas, mas também o comércio tem preferido outros lugares. Há uma especulação imobiliária muito grande de retirada das pessoas aqui do centro para levar para as periferias de Bauru, seja para condomínios fechados, seja para moradia social, né? Então o centro está ficando cada vez mais abandonado por esses incentivos especulativos. Por outro, há uma falta de regulamentação dos instrumentos do Estatuto da Cidade que incentivam os proprietários de imóveis aqui da região central, dos bairros tradicionais, dos corredores comerciais, para que eles se revitalizem.
né? Inclusive incentivos aos próprios imóveis que são tombados pelo patrimônio histórico. Para conseguir alugar imóveis no centro, o trabalho nessa imobiliária é grande. Por aqui estão 147 pontos, tanto residenciais quanto comerciais, aguardando por um inquilino. Alguns imóveis próximos à Praça Machado de Melo estão cadastrados desde 2019. É muito difícil alugar, a gente vê um abandono na cidade, né? Principalmente aquela estação ferroviária. Eu acho que as autoridades deveriam ter um olho diferente e especial, né? Porque se aquele ponto da cidade tivesse uma reforma, tivesse um movimento legal, eu acredito que esses proprietários que têm imóvel na quadra 1, quadra 2 e próximos ali, seria melhor para os negócios deles, tá? Então, assim, quem está ali nas primeiras quadras sofre bastante. Nas últimas décadas especificamente, uma mudança, né, dos imóveis, eles vão se tornando cada vez mais comerciais. E com isso, o valor do aluguel se torna muito mais caro, né, para aquelas pessoas que ali habitavam, para aquelas pessoas que tinham, por exemplo, que moravam naquele lugar. E essas pessoas passam, então, a sair do centro e ir para a periferia em busca de um aluguel mais barato. E também, ao mesmo tempo, a gente tem na região central de Bauru, né, o aumento da insegurança por parte dessas pessoas. Porque, afinal de contas, o centro fecha à noite, né, quanto menos densidade populacional, maior aquela sensação de insegurança. Então, é natural que essas pessoas também buscassem outros imóveis a fim de se sentir mais seguras, e imóveis mais baratos em outras localidades também. E um outro ponto importante, né, dessa saída, desse êxodo de algumas pessoas ali da região central, diz respeito à própria sonoridade, né? Então, tem muito transporte público, muitos carros, e isso gera, como consequência, uma saída dessas pessoas. O secretário de Planejamento de Bauru afirma que o que tem impedido mudanças concretas na infraestrutura do centro é a falta da atualização de 2 documentos: a Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1982, e o Plano Diretor, de 2008. São essas 2 leis que ditam as demandas do município e direcionam o que pode ou não ser feito em cada região. Quando você aumenta a permissibilidade no centro, inclusive dos projetos, a gente vai trabalhar agora com a revisão do Plano Diretor, trazendo um aumento no coeficiente de aproveitamento, que seria o quê? Quando você tem um terreno, você tem esse coeficiente de aproveitamento, que é o quanto você pode utilizá-lo, em questão de área construída, em questão de quantidade de pavimentos, etc. E toda essa legislação agora, pelo plano diretor, vai começar a ser revisada e, juntamente com a luz, eles formam esse combo onde você pode aprimorar os prédios do centro, onde você pode revigorar os prédios do centro e, consequentemente, trazer essas novas atividades. Então, as 2 revisões dessas 2 legislações, que são as principais do município para essa finalidade, trazem esse olhar mais para o centro. Na prática, a gestão atual ainda não sabe o que vai ser feito de prédios públicos, como o Hotel Milanese e a antiga estação ferroviária. A gente não tem ainda, na verdade, um projeto definido para o Hotel Milanês. Tendo esse aprimoramento das legislações, a gente consegue aí realmente verificar o que a gente vai ter de demanda na região. Muitas vezes a gente talvez, obviamente não com relação ao hotel, mas a gente talvez uma galeria, alguma coisa comercial ou até mesmo alguma prestação de serviço. Então, a gente, depois dessas revisões, a gente consegue estudar melhor como o centro vai se movimentar e aí desenvolver um projeto mais realmente focado na demanda que a gente vai ter naquele local. Ao questionarmos sobre um prazo para a atualização das leis, o município acredita que elas devem ficar prontas até o final do ano. E se tudo correr bem, se a gente conseguir realmente trabalhar junto com o legislativo, mostrar o que a gente está fazendo em prol da população mesmo de fato, acredito que em 2024 a gente já tenha algumas novas obras sendo realizadas no município.